Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito do Dia dos Professores, né? Vamos aprender hoje um pouco sobre aquele que sempre nos ensina, ok? Mas claro, com uma aplicação bíblica, né? Na palavra de Deus. Primeiro eu vou estar lendo para vocês uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ensinar é deixar uma parte de si nos outros, né? Então, isso é verdade, né? Quando a gente ensina, a gente deixa um pouco da gente naquela pessoa que está aprendendo, né? Hoje a nossa história nós vamos falar sobre Timóteo, tá? Vamos ver com quem Timóteo aprendeu tudo que ele sabe, né? Tudo que ele ficou sabendo e como ele chegou a ser um grande exemplo e um grande pregador da palavra de Deus. Então a nossa história de hoje, ela tá lá em Atos 16, né? De 1 a 9, se você quiser ler depois, tá? E tem alguns tópicos, né, parecido também em 2 Timóteo 3, de 1 a 15, e depois dá para você estar lendo e estar pesquisando melhor, tá ok? Então, Timóteo, ele teve duas ajudas de duas professoras muito importantes para poder estar ensinando a ele tudo aquilo que ele aprendeu. Então, vamos lá? Timóteo, ele era o quê? Ele era criado dentro do seu lar, né, que ele morava na Grécia. Dentro do seu lar tinha quem? Tinha sua avó, Loide, e sua mãe, Eunice, né? O pai de Timóteo, ele não era evangélico, né? Então, ele não ia na sinagoga, né? Ele não era cristão, tá? E antigamente as mulheres não tinham tanta autonomia quanto hoje em dia de tomar a própria decisão. Eu vou à igreja só, eu vou fazer isso só. Não podia, a mulher era muito dependente do marido, muito submissa. Então elas não podiam ir na sinagoga, né? E tinha Timóteo em casa, que precisava ouvir e aprender da palavra de Deus. Então, o que elas faziam então, já que elas não podiam ir até na sinagoga, né? Dentro do lar, as duas se uniram para fazer o quê? Para ensinar o jovem Timóteo sobre a palavra de Deus. Então, elas liam, né? E explicavam tudo aquilo que elas tinham conhecimento da palavra de Deus. Então foram instruindo Timóteo na palavra de Deus, isso desde pequeno. Então desde muito pequeno, Timóteo, ele foi o quê? Ele foi instruído na palavra de Deus pela sua mãe Eunice, né? E pela sua avó Loide, né? Então, Timóteo, ele foi um exemplo do quê? De que às vezes os primeiros professores que a gente vem a ter são o quê? São dentro de casa, né? Às vezes seu pai, às vezes sua mãe, se seu pai não é evangélico, ela vai instruir você na palavra de Deus. Então ela vai ser o primeiro professor que você vai ter sobre as coisas de Deus, né? Mas às vezes a gente também tem outros, né? Como por exemplo uma tia, né? Como por exemplo um amigo que pode te instruir, ser seu primeiro professor nas coisas de Deus, né? Então isso é muito interessante da gente ver que para a gente aprender da palavra de Deus, às vezes necessariamente, você não precisa já ter nascido dentro da igreja, né? Você precisa ter alguém que se aproxime de você e que essa pessoa venha fazer o que por você? Que ela venha te ensinar, que ela venha te instruir, né? Depois Paulo, estando passando ali por aquela cidade ali também, o que ele fez? Ele convidou Timóteo para ir com ele numa missão para falar do amor de Deus por todo o mundo, né? Então, Paulo falou o seguinte quando ele encontrou Timóteo. Sabe o que ele falou para ele? Ele falou o seguinte para ele: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele sabia que desde pequeno, Timóteo já era instruído que ele poderia passar isso a outras pessoas também, né? O maior exemplo que nós tivemos de professor para a nossa vida foi quem? Jesus, né? Jesus foi o nosso maior professor, né? Jesus, ele foi o quê? Ele foi o professor de todos os discípulos, né? Eu sempre explico para os meus alunos da minha salinha que discípulo
significa aluno. Então, quem aceita Jesus, ele tem que começar a aprender as coisas de Deus. E qual foi a maior lição que Jesus deu para nós, né? Foi o derramamento de sangue na cruz para salvar a humanidade, né? Esse foi o maior exemplo. Às vezes um professor, ele pode ser muito instruído, pode ter faculdade, pode ter doutorado, mas às vezes o maior exemplo que ele pode deixar para os seus alunos é o exemplo, né? E Jesus, ele fez isso por nós. Ele deixou o exemplo do quê? Do derramamento do sangue de Cristo na cruz por nós. A certeza que se nós crermos nele, nós seríamos salvos, né? Então Jesus, em tudo ele foi tentado e em nada ele fracassou, né? Então ele deu o maior exemplo, porque ele mesmo vivenciou as mesmas tentações que nós e ele venceu. Ele sempre disse o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceríamos também, né? Eu quero deixar aqui para vocês o significado do nome Timóteo, né? Que significa amor de Deus, né? Então o nome Timóteo significa amado por Deus, né? É muito interessante, né? Sua mãe e sua avó não podiam talvez imaginar, né, que elas formariam uma pessoa que viria contribuir para o ministério de quem? Para o ministério do apóstolo Paulo, né? Vocês sabem que Paulo também ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né? Nas coisas de Deus, né? Claro que no início da sua fé, eu posso trazer essa história outro dia, né? Ele foi primeiramente um perseguidor da igreja, mas não porque ele quisesse, né? Mas porque ele tinha aquele zelo errado, né? Pelas coisas de Deus, né? Então é algo muito importante a gente instruir os nossos pequenos na palavra de Deus, né? Você que é pequenininho, você já pode instruir no seu primo que é maior, seu irmão que é menor, né? Você pode falar com ousadia daquilo que você já tem aprendido na escola bíblica, né? Talvez a pessoa fale assim, mas o tema professor não tem nada a ver com a escola bíblica. Tem, porque a escola bíblica, ela é a escola espiritual para aquele que quer crescer espiritualmente. Talvez pais, né, às vezes negligenciam de não levar seus filhos à escola bíblica, mas talvez não sabem o quanto estão, né, deixando seus filhos analfabetos nas coisas de Deus. Uma criança que ela vai na igreja simplesmente uma vez no mês ou uma vez na semana, só ela não vai aprender, né? A escola bíblica é o local onde as crianças e principalmente os adultos também aprendem da palavra de Deus. Eu mesma, desde pequena, eu tive o exemplo da minha mãe que sempre me levou na escola bíblica e hoje em dia a gente não consegue ficar sem estar indo na escola bíblica. Por quê? Porque a gente foi instruído desde pequeno naquilo ali, né? Instruído na palavra de Deus. E que é ali que a gente vai crescendo. Eu mesmo hoje em dia, eu já sou adulta, né? E eu tenho meu filho e eu gosto de levar o meu filho, sempre gostei também, porque eu quero que ele aprenda, né? As coisas de Deus e que ele seja instruído, né? Naquilo que é o melhor para a vida dele. Então, seja uma o quê? Seja uma Eunice e seja uma Loide, né? Na vida de alguém, né? Se mesmo que você enfrente barreiras para estar na casa do Senhor, você pode estar ensinando em casa. Faça culto doméstico, né? Coloque as crianças para assistirem vídeos, né, de desenhos bíblicos, né? Às vezes os pais deixam o filho com o celular vendo tantas coisas que não influenciam em nada na vida espiritual, podendo estar mostrando, né, as histórias de Jesus. Existem tantos canais com histórias bíblicas, com uma leitura simples, uma facilidade de entender, que poderiam usar isso muito mais para o crescimento espiritual do seu filho. Seja você também um professor na vida de qualquer um que se aproximar de você, mas principalmente na vida dos seus pequenos, porque é responsabilidade dos pais, avós e tios instruir na palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe, um beijo e até a próxima.